Ok, vamos lá. Já parou para pensar em como as palavras que a gente usa no dia a dia são construídas? De onde é que elas vêm? Às vezes parece até mágica, né? Mas, na verdade, por trás de cada palavra tem uma lógica, uma espécie de arquitetura escondida, e é isso que nós vamos desvendar agora. A grande pergunta é essa: como é que novas palavras nascem? Elas simplesmente surgem do nada? Alguém acorda um dia e inventa? Bom, a resposta é bem mais fascinante e tem tudo a ver com a forma como a nossa sociedade está sempre mudando. O segredo é pensar na língua não como algo estático, mas como um organismo vivo que se adapta. Conforme surgem novas tecnologias, novas ideias, novas situações, a gente precisa criar novas palavras para falar sobre elas. E esse processo de criação, olha, não é aleatório não. Ele segue padrões bem organizados. E para a gente entender essa organização toda, vamos dar uma olhada num lugar que, olha, todo mundo conhece. Pode acreditar, a lógica por trás de palavras super complexas pode ser encontrada no mundo do fast food. Curioso, né? Então, vamos conhecer o nosso objeto de estudo de hoje, a McDonaldização. Esse nome foi criado lá em 1993, pelo sociólogo George Hitzer. O que ele percebeu foi que os princípios das redes de fast food estavam se espalhando, sabe? Contaminando todos os cantos da sociedade. Pro Hitzer, isso era basicamente uma atualização daquela teoria clássica do Max Weber sobre a burocracia. Era tipo a burocracia da nossa era, uma nova ordem social com regras bem claras. Mas, que regras são essas? Agora, o que é bem interessante aqui são os 4 pilares. Primeiro, a eficiência, fazer tudo do jeito mais rápido possível. Segundo, a calculabilidade. Aqui, a quantidade acaba importando mais que a qualidade. Terceiro, a previsibilidade. Tudo tem que ser sempre igual, não importa onde. E por último, o controle, que é o uso de tecnologia e regras bem rígidas para padronizar o trabalho das pessoas. Certo. O conceito é super poderoso e descreve muita coisa da nossa vida hoje. Mas aí vem o desafio da língua. Como é que se cria uma única palavra que consegue capturar essa ideia inteira, tão complexa? E aqui está ela, McDonaldização. Uma palavra que parece enorme, complicada, mas que na verdade é um exemplo perfeito de como a língua é inteligente e constrói significados novos usando peças que já existem. E aqui está o pulo do gato. Se a gente desmontar a palavra, a lógica toda aparece. Olha só, primeiro tem McDonald, que é a ideia principal, a base. Aí a gente cola o sufixo "isa", que tem essa função de transformar em alguma coisa. E para fechar, vem o "são", que indica a ação, o processo. Juntando tudo, temos literalmente o ato de transformar algo no modelo do McDonald's. Genial, não é? E esses bloquinhos de construção, essas pecinhas, elas têm um nome oficial na linguística. São os morfemas. Eles são as menores unidades de significado que juntas formam as palavras. A melhor forma de pensar nisso é imaginar que os morfemas são como as pecinhas de Lego da língua. A gente pode pegar peças diferentes, combinar de jeitos novos e criar estruturas de significado totalmente inéditas. Exatamente como foi feito com McDonaldização. E essas pecinhas de Lego não são todas iguais, não. Existem basicamente 2 tipos. De um lado, os morfemas lexicais, que carregam o significado principal, o coração da palavra, tipo o McDonald's no nosso exemplo. Do outro, os morfemas gramaticais, que servem para modificar esse sentido, como os nossos sufixos isa e são. E essa imagem aqui ilustra o conceito de radical de um jeito brilhante. Repara como o núcleo fer carrega a ideia de ferro tanto em ferro quanto em ferradura. A mesma coisa com cas, em casas e casebre. O radical é como se fosse o DNA da palavra, sabe? A essência dela. Aqueles morfemas que a gente adiciona no radical são chamados de afixos. Se eles vêm antes, são prefixos, como em infeliz. Se eles vêm depois, são sufixos, exatamente como o isa e o são em McDonaldização. Eles são as ferramentas que a gente usa para expandir e refinar o significado das palavras. Então, o ponto central é este. A criação de palavras não é uma bagunça, não é aleatória. É um sistema muito elegante e produtivo. A gente usa radicais, que todo mundo já conhece, e combina com afixos para gerar um vocabulário praticamente infinito, capaz de descrever um mundo que não para de mudar. Agora que a gente entendeu essa estrutura, fica uma pergunta no ar. Olhando para todas as transformações ao nosso redor, para as novas tecnologias, para os novos comportamentos, qual será a próxima grande palavra que a sociedade vai precisar inventar? E como será que ela vai ser construída? A resposta, com certeza, está nos morfemas.